Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja bem-vindo. Neste vídeo vamos falar, mais uma vez, sobre o livro do Deuteronômio, o livro tema deste mês da Bíblia, este mês de setembro de 2020, desse conturbado 2020. Livro Deuteronômio, com o lema: abre a tua mão para o teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Tema e lema. Nós já apresentamos em outro vídeo, pode conferir o link aqui acima, material proposto pela CNBB para este mês da Bíblia. Apresentamos também a tradução oficial da Bíblia da CNBB. Nós estamos lendo a introdução ao livro do Deuteronômio, também as citações dos textos do Deuteronômio a partir da tradução oficial da Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia da CNBB. Hoje nós vamos falar sobre o nome. Por que Deuteronômio? Veja que na Bíblia hebraica o livro é chamado pela primeira vez de Debarim. Debarim, as palavras. É a primeira palavra, são as primeiras palavras do livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel. Debarim, as palavras. Agora, por que Deuteronômio então? O nome Deuteronômio, que a sigla que a gente usa é DT, provém da tradução grega da Bíblia, a chamada Septuaginta ou 70, e sobre esse nome Septuaginta ou 70 nós também falamos disso num vídeo que gravamos a respeito do livro do Gênesis. Você pode conferir o link aqui acima também para ter acesso a essa explicação desse nome Septuaginta. Mas, de toda forma, é a tradução grega da Bíblia que foi escrita originalmente em hebraico. Então, o nome Deuteronômio provém da tradução grega da Bíblia. Quem entendeu a expressão hebraica de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, uma cópia da lei, fazendo referência ao Código da Aliança que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 23, versículo 33, como se fosse uma segunda lei. Deuteros, nomos. Deuteros, segunda. Nomos, lei, uma segunda lei. Então, quando se verteu o livro do Deuteronômio para o grego, do hebraico para o grego, onde aparece a expressão em hebraico, uma cópia da lei, entendeu-se como se fosse uma segunda lei. Mas na verdade não é uma segunda lei, é a mesma lei. Trata-se, na verdade, de uma segunda promulgação da mesma lei, a lei de Deus, da Torá, da instrução, dos mandamentos de Deus, que está no livro do Êxodo, que é um livro anterior, um livro anterior, é o segundo livro da Bíblia, que está em Êxodo, capítulo 22, capítulo 20, versículos de 22 até o capítulo 23, versículos 33. É o chamado Código da Aliança, ou a lei de Deus. Ali nós encontramos os 10 mandamentos, ou o decálogo e outras leis, né? Como eu já disse, na verdade, esse é uma espécie de mal-entendido, mas também não estava, como diz a introdução ao Deuteronômio na Bíblia da CNBB, não estava desprovido de verdade, pois o livro relata, de fato, a segunda promulgação da lei de Deus nas planícies de Moabe, quando Moisés promulga novamente a lei de Deus, o Código da Aliança, ali nas estepes de Moabe. Onde é Moabe? É onde o povo já se encontrava depois daquele longo caminho, desde o Egito, passando pelo deserto, pelo Monte Sinai. Agora está na fronteira com a terra de Israel, ali no sul de Israel,
onde é a Jordânia atualmente, era chamado de Moabe. Você pode ver no mapa. Se não aparecer aqui na tela, a gente dá um jeito de colocar no final desse vídeo, tá bem? Para que você tenha noção de onde é ambientado então o livro do Deuteronômio, né? Mas voltando um pouquinho, aquela expressão de uma cópia da lei, eu quero ler para você o versículo 18 do capítulo 17 do livro do Deuteronômio, que diz assim: quando pedires um rei, né, em toda aquela passagem do capítulo 17, quando pedires um rei, quando ele se assentar no trono do seu reino, mandará transcrever para si num rolo uma cópia desta lei. Que lei é essa? Já disse, aquela lei que já foi promulgada lá no Monte Sinai, no deserto do Sinai, nos capítulos 20 a 23 do livro do Êxodo, como eu já fiz essa referência. Se a gente perceber também outra coisa, eu quero fazer alusão a outra coisa aqui, que há todo um itinerário até chegar à planície de Moabe, onde é ambientado todo o livro do Deuteronômio. Veja, quando se toma o Pentateuco num conjunto, os 5 livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente percebe uma unidade, sim, num percurso geográfico, né? Então é possível dividi-lo em 7 grandes etapas. Primeira, a história das origens, Gênesis 1 a 11. Segundo, os patriarcas, Gênesis 12 a 50. Terceiro, a opressão e a libertação, a opressão no Egito e a libertação do Egito, Êxodo capítulo 1 até o capítulo 15. Mas a quarta parte, do Egito, da saída do Egito até o Monte Sinai, capítulo 15, Êxodo 15 até Êxodo 18. A quinta parte, a permanência do povo no Monte Sinai, na travessia, Êxodo 19 até Números capítulo 10. E a sexta parte, do Sinai, do Monte Sinai até as estepes de Moabe, Números capítulo 10 até Números capítulo 21. E na estepe, a permanência do povo nas estepes de Moabe, nas planícies de Moabe, Números capítulo 22 até o último capítulo do livro do Deuteronômio, que é o capítulo 34. Assim temos então que o livro do Deuteronômio é todo ambientado nas planícies de Moabe. Ali todos os discursos de Moisés, são os últimos discursos de Moisés, a reapresentação da lei, o reforço da lei de Deus para o povo, da pregação, da promulgação da lei para o povo, se dá ali então naquele ambiente geográfico. Uma outra coisa que ainda gostaria de falar nesse vídeo, uma das preocupações do autor do Deuteronômio é ligar as leis deuteronômicas, ou chamado Código Deuteronômico, estão nos capítulos 12 a 26, que é o núcleo principal do livro do Deuteronômio, 12 a 26, pois de 1 a 11 foi um acréscimo posterior e de 27 a 34 também foi acrescentado posteriormente. Então, uma das preocupações do autor é ligar essas leis deuteronômicas, capítulo 12 ao 26, com o decálogo, que é novamente proposto no capítulo 5 do Deuteronômio, capítulo 5, de 1 a 21, confira na sua Bíblia, mostrando que a autoridade dessas leis, das leis, se baseia no fato de que elas vieram de Deus por meio de Moisés, pela autoridade de Moisés. O objetivo, então, é fazer uma espécie de edição, olha bem. O objetivo foi fazer uma espécie de edição atualizada do Decálogo, dos 10 mandamentos. A gente confere
Isso no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Veja que então, Deuteronômio 5, 1, 21, onde temos o relato do Decálogo, é uma reedição, uma atualização do Decálogo. Nós já lemos lá no Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. É um desejo também de reforçar, de reeditar, de atualizar o Código da Lei, ou o Código da Aliança. Êxodo 20 a 23, como citamos anteriormente. Então, a intenção é exatamente essa: reforçar o entendimento e a assimilação da lei de Deus na mente e no coração do povo de Israel. Assim, os autores fazem... um grupo de escribas judeus, que em determinado momento da história, nós vamos ver isso depois, em outro vídeo, os autores fazem uma catequese atualizada da lei para que a palavra, ou a lei de Deus, seja assimilada e interiorizada em novo contexto. Vou ler para você aqui Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 8 a 8. Ou melhor, Deuteronômio 6, de 4 a 8. Nesses versículos encontramos o Shema, mas alguma coisa além do famoso Shema. Diz assim: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. E trarás gravadas no teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência a teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como faixa entre os olhos. Tu as escreverás nas entradas da tua casa, nos umbrais, nos portais, nos marcos da tua casa e nos portões da tua cidade. Veja, justamente o desejo de que a palavra, que a lei seja assimilada, vai dando orientações, deve ser colocado por toda a parte, para que esteja sempre à vista do olho, para que seja assimilada pela mente e pelo coração, né? Assim, eu já disse, os autores fazem uma catequese atualizada da lei para que a palavra seja assimilada e interiorizada em novo contexto. Veja que esforço para interiorizar, para que a lei fosse interiorizada, assimilada pelas pessoas. Olha que diz aqui: guardarás esta palavra no teu coração, gravarás essa palavra no teu coração, repetirás com insistência ao teu filho. Falarás delas quando estiver andando, quando estiver em casa, quando levantar, quando deitar. Vai prender na mão, entre os olhos, na porta da casa, nos portões da cidade. Agora, qual é esse novo contexto que eu estou falando? Qual é esse novo contexto onde foi compilado então o livro do Deuteronômio? Olha, é o contexto do exílio da Babilônia, quando o povo estava sofrendo novamente, exilado, longe da sua terra. Aquele mesmo povo que saiu escravo, saiu da escravidão do Egito, atravessou o Sinai, atravessou o deserto para entrar na terra prometida, agora novamente está exilado na Babilônia. E no pós-exílio também, no período da reconstrução. Neste momento, o povo vivia na mesma situação anterior, antes de entrar na terra prometida. No tempo do exílio e até do pós-exílio, as pessoas se perguntavam: por que aconteceram essas tragédias, essas coisas ruins conosco? O exílio foi um colapso.
um drama, uma tragédia para Israel. Por que aconteceram essas coisas conosco? Então, o livro do Deuteronômio aponta para o ideal de vida plena e abençoada na terra prometida, se observadas e guardadas e assimiladas às leis de Deus e os mandamentos, além de amar, temer e servir ao Senhor Deus. Como diz aqui no texto base da CNBB para o mês da Bíblia. Se observadas as leis de Deus, os seus mandamentos, além de amar a Deus, de temer e servir ao Senhor Deus, terás a vida novamente, terás a garantia da permanência na terra. Mas se desobedeceres a Deus, se afastar da lei de Deus, acontecerá novas tragédias. Olha, isso parece coisa de ontem, só lá do povo da Bíblia, mas isso é muito atual. Se nós nos aproximássemos mais da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da Torá ou da instrução de Deus, dos mandamentos de Deus, acima de tudo os mandamentos, dos ensinamentos que nos deu Jesus de Nazaré, nós teríamos vida melhor, uma vida mais abundante, mais feliz. Lei de Deus é o caminho. A lei de Deus é o caminho. É a orientação que o próprio Deus nos dá através da sua palavra. Por isso, ler o livro do Deuteronômio é pensar também na nossa vida hoje. Se obedecemos, se seguimos ou não os mandamentos de Deus. Que é acima de tudo amor, que é acima de tudo fraternidade. Que é acima de tudo lembrar também dos mais pobres, dos que sofrem mais, que vivem indignamente. É lembrar também e fazer até uma comparação das leis que a Bíblia, que o Deuteronômio nos apresenta como caminho que leva à vida, com as leis que temos no nosso país e no mundo. Serão semelhantes? Será que quem legisla hoje é como, vamos dizer, Moisés? A personificação do legislador, orientado por Deus, porque a lei é de Deus, não é de Moisés. Quem deu a lei foi Deus, Moisés é o intermediário. Será que quem legisla hoje tem essa pretensão também de salvar o povo? De abençoar o povo? Será que tem o desejo de que o povo também seja um povo que vive e vive bem e vive dignamente? Essa é uma boa pergunta para a gente nos fazer agora no mês da Bíblia. E veja que esse ano também é ano de eleição, né? Esse ano difícil teremos eleição, onde vão ser eleitas as câmaras de vereadores. Ali também é lugar de legislação. Eles também são legisladores. Será que se comportam e eles mesmos obedecem à lei de Deus? Se não são cristãos, é até compreensível. Mas se são cristãos, e por isso precisamos pensar em pessoas cristãs também, para que ocupem esses lugares. Será que dão atenção à palavra de Deus, à lei de Deus? É uma boa pergunta. Devemos nos fazer quando elegemos alguém. Igual devemos também pensar na nossa situação. Será que nós também obedecemos, nós enquanto pessoa e enquanto comunidade de fé? Nós obedecemos, seguimos, nos orientamos a nossa vida, a nossa convivência pela lei de Deus, pelo mandamento de Deus, pelas instruções de Deus, dadas no livro do Deuteronômio, ou pela Bíblia toda, e em especial a lei maior que é o próprio Jesus. Nos comportamos como Jesus, seguindo o seu mandamento, os seus mandamentos, de amor ao nosso próximo, amai-vos, ou do amor mútuo, amai-vos, e do amor mútuo semelhante ao amor que ele teve por nós, amai-vos como eu os amei. Como que Jesus nos amou? Doando-se inteiramente, livremente e generosamente na cruz. Quero te dizer que esses textos que foram citados aqui nesse vídeo, se for possível eu vou colocar
colocá-los na descrição para que você possa ter acesso, mas é melhor que você leia direto da Bíblia, seja essa nesse formato da Bíblia ou nesse formato da Bíblia, ou seja lá aí no texto da Bíblia que você tem em mãos, né? Leia os textos também, não fique só com a nossa palavra, né? Leia o texto, propriamente o texto, depois procure outras introduções, outras explicações, veja o nosso vídeo, é claro, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí para nós, fale desses vídeos para os seus amigos, para a sua comunidade de fé, apresente esse vídeo para a sua comunidade de fé, para os seus grupos de pastoral, para o seu movimento, né? Assim você estará também colaborando no anúncio da palavra de Deus, do mandamento de Deus, né? Medite, reze o livro do Deuteronômio. Vou colocar as indicações das passagens aqui na tela, né? Durante esse vídeo todo, e na descrição embaixo também vou colocar o texto, tá bem? Que Deus te abençoe. Até uma próxima vez, um terceiro vídeo sobre o Deuteronômio. Lá eu gostaria, nesse próximo vídeo, de falar sobre a composição do livro, as etapas de composição do livro do Deuteronômio, que não nasceu de uma vez só, de um dia para o outro. Houve etapas. Fique em paz. Feliz mês da Bíblia. Boas orações, boas reflexões. Deus te abençoe. Fique em paz.